Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então, o título é O Espírito Santo e o Discernimento, certo? Vamos lá, então. Vamos orar primeiro, né? Senhor Deus e Pai, Deus de misericórdia, em nome de Jesus, Senhor, graças te damos por tudo, Senhor, por todas as coisas, Senhor. Perdoai nosso pecado, palavra, pensamento, Senhor, nos dirige nessa mensagem, segundo a Tua vontade, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. São João 14, versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém? Então, o Espírito Santo e o discernimento, certo? O Espírito Santo. Nem todos que falam pelo Espírito Santo têm o discernimento, certo? Discernimento profundo das coisas de Deus, como também o discernimento de palavras, discernimento de gesto, discernimento de leituras, né? Palavras em leituras, discernimento de espírito, né? Espírito maligno. Bom, então vou falar sobre o Espírito Santo primeiro, tá? Por que eu digo que nem todos que têm o Espírito Santo têm esse discernimento? Primeiro, o Espírito Santo, você vai buscar o Espírito Santo, eu busco o Espírito Santo, os irmãos buscam o Espírito Santo. Vamos buscar o Espírito Santo em graça, em virtude, em poder. Vamos buscar o Espírito Santo na leitura, certo? Então, através da leitura, eu vou me corrigindo, certo? Primeira coisa para receber discernimento, né? Eu tenho que ler a Bíblia e praticar a verdade, certo? Vamos lá no Salmo 15. Salmo 15 é um salmo muito especial, né? Do verdadeiro cidadão que vai morar no céu, né? Vamos ler lá Salmo 15, tá? Eu tô sem óculos, meus irmãos, é complicado, sabe? É só Jesus para dar a vitória, né? Essa letra aqui é um pouquinho maior. Então diz assim, ó: o verdadeiro cidadão dos céus, ó Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Uma pergunta, né? Quem morará no teu santo monte? Uma pergunta, né? Outra pergunta, melhor dizendo. Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele cujos olhos o répro é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Amém? Então aquele que é reto de coração, sincero, temente a Deus, ele observa os mandamentos, ele obedece a Deus, ele obedece a doutrina, né, do Espírito Santo. Anda em santificação, corpo, alma e espírito, certo? Bom, então, aqui Jesus disse, antes de subir para o Pai, que ele enviaria o Espírito Santo, certo? E Atos dos Apóstolos, eles estavam lá reunidos buscando o Espírito Santo e receberam o Espírito Santo, né? Receberam o Espírito Santo, falaram em outras línguas, em outros idiomas, né? Certo? E aí eles pregaram para outras pessoas, né? Em Atos 2, ali fala, né? Sobre a descida do Espírito Santo. Meus amados irmãos, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, tem pessoas que recebem o Espírito Santo, mas não andam no Espírito. É bem complicado, né? Então tem que receber o Espírito Santo e andar no Espírito. Andar observando a lei do Senhor, obedecendo, né? Os seus requisitos, seus mandamentos, tá? Seus preceitos. Salmo 119 fala ali, preceitos, mandamentos, bastante, né? Bastante mensagem ali que deixa a gente de boca aberta, certo? Então, eu quero dizer assim, ó, o Espírito Santo, primeiro estou falando sobre o Espírito Santo, depois discernimento, mas junta,
Tem que juntar. Porque o Espírito Santo, ele indica, ele dá orientação como é que nós devemos ser para receber o discernimento de espírito. O Espírito Santo nos corrige. O Espírito Santo nos ensina. E através da palavra, eu estando na palavra, eu estando no jejum, na oração, eu vou ter discernimento. Amém? Então tá aqui, ó, em Coríntios, deixa eu ver aqui. Eu teria que falar sobre o Espírito Santo, porque eu falar só sobre o discernimento, né? Aí não vai fechar, né? Mas eu tenho que falar primeiro sobre o Espírito Santo. Então agora eu vou falar sobre... aqui, ó. Capítulo 12, 1 Coríntios, capítulo 12. Ó. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a cada um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a palavra outra pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outra operação de maravilhas, e a outra profecia, e a outro dom de discernir os espíritos. Olha só, o discernir os espíritos. E a outro, a variedade de línguas, e a outra interpretação das línguas. Né? Então aqui, discernir os espíritos está junto com a revelação. Né? Ele está junto com a revelação, né? O dom da revelação. Aqui depois, versículo 11, assim, mas um só, o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, né? Repartindo particularmente a cada um como quer. Como quer, né? Então, o Senhor reparte a cada um como quer. Isto quer dizer, a pessoa tem que estar em santificação para receber o discernimento de espírito, certo? Eu só posso pregar sobre discernimento de espírito, sobre línguas estranhas, né? Variedade de línguas estranhas, por exemplo, né? A manifestação diversa de variedade de línguas estranhas, se eu tiver o discernimento de espírito, deixa-me fly. Se eu tiver autoridade também para pregar, certo, sobre isso, e a pessoa tem que estar preparada para ouvir isso. Você entendeu? Então, discernimento de espírito, para mim entrar na profundeza do discernimento do espírito, eu tenho que ter um conhecimento maior das coisas espirituais. Não é simplesmente chegar lá e falar, tem o dom de discernir os espíritos, mas não saber explicar como é que o discernimento de espírito, né? Como é que acontece esse discernimento? Debaixo de becaste me sunirás. Vocês estão entendendo? Então é muito profundo, né? É melhor eu explicar, eu pregar e saber explicar. Por que é melhor? Porque a pessoa que vai buscar o Espírito Santo, ele já vai entendendo que ele tem que buscar o Espírito Santo, mas ele vai entendendo que ele tem que ser honesto nas palavras, que ele tem que ser correto, que ele não pode mentir, que ele tem que entrar na doutrina, né? Que ele tem que ser condizente à doutrina, certo? Que ele tem que entregar o dízimo, que tem que fazer voto com Deus. Porque senão ele cai na mentira, ele cai na onda do falso profeta. Vocês estão entendendo? Porque o discernimento de espírito é mais profundo, né? É onde discerne como é que se diz? A estratégia do inimigo. E pelas palavras da outra pessoa, que a outra pessoa está falando, tu recebe discernimento se ela está certa, se ela está errada, se ela está pregando certo, se está pregando errado. Mas para isso, tem que estudar a Bíblia,
né? É ler, orar, jejuar, amém? Cultuar a Deus, ser correto nos dízimos, nos votos, nas ofertas. É profundo, é muito profundo, por isso que eu estou falando, o Espírito Santo e o discernimento. O Espírito Santo é o que nos ensina a palavra. E Deus só vai trabalhar segundo a sua palavra. A Bíblia diz que Deus é fiel à sua palavra. Então, dizendo que ele é fiel à sua palavra, ele não vai dar discernimento para a pessoa se ela não estiver vivendo a palavra. Ah, mas que eu tive o discernimento, isso e aquilo e tal. Mas o camarada vive mentindo, vive querendo enganar os outros, entendeu? Ou ele mente uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, mas ele engana um, engana outro, né? Ele não vai entender essa parte de discernimento de espírito. Não vai, ele acha que está discernindo e não está. Está sendo enganado. E por outro lado, às vezes ele está discernindo alguma coisinha, mas as coisas mais profundas lá na frente ele não consegue discernir, porque falta conhecimento, falta obediência, né? É duro de coração. É forte, né? É muito forte. Então, é assim, ó. E outra coisa, o discernimento ele manifesta no coração. Eu estou sentindo algo ruim, por exemplo. Vamos dizer que eu estou sentindo algo ruim agora. Eu já fico me prevenindo, fico vigiando. Opa, alguma coisa tá para acontecer, né? Eu estou sentindo algo ruim, alguma coisa vai acontecer. É sinal que o inimigo vai querer usar alguém para me entristecer, ou alguma cilada do inimigo está ali perto, né? Certo? Porque às vezes Deus avisa antes para a gente vigiar, certo? Vigiar para não cair na cilada do inimigo, né? Então, a cilada no inimigo tem material, tem espiritual. Espiritual pode envolver mais coisas, né? Certo? E material, a pessoa pode ter perdas financeiras. Então, discernimento de espírito é obrigatório entender a operação do Espírito Santo. Primeira operação do Espírito Santo, primeira leitura, discernir, pedir para Deus dar discernimento de línguas estranhas, variedade de línguas estranhas, né? Profecia, se a pessoa está no Espírito ou não. A operação do Espírito Santo é segundo a palavra de Deus, né? Então eu tenho que estar lendo a Bíblia, eu tenho que estar entendendo a Bíblia. Porque o que acontece? O que está acontecendo, né? Muitas pessoas não estão tendo esse discernimento. Muitas. Eu digo muitas. Porque o inimigo, ele coloca pecado na igreja. Pecado em alguns vasos. Desse pecado impede da pessoa ter visão espiritual, né? Então o Espírito Santo ele trabalha, mas se não tiver pecado. Se tem pecado, pecadinho, pecado aqui, pecado ali, o Espírito Santo ele não vai operar naquela vida. Ele não vai. A pessoa, enquanto não se corrigir, enquanto não confessar o seu pecado, enquanto não tiver certo diante de Deus, ele não vai conseguir ter discernimento de espírito. É isso aí. Vocês estão entendendo? E outra, o espírito das trevas, ele luta para enganar a pessoa. No momento que ele engana a pessoa num ponto, ele conseguindo aquele êxito, aquele ali, a pessoa não tem discernimento. Não tem. Não tem discernimento de espírito, né? E o discernimento de espírito vem através de palavras, através de leitura. Por exemplo, eu vou ler um livro. Como é discernimento de leitura? Eu vou ler um livro não é a Bíblia. Vou ler um outro livro.
Aí se tiver uma página, tiver uma palavra errada, meu espírito não fechar aquela palavra, pronto. Aquela palavra está errada. Por quê? Porque eu estou estudando a Bíblia, estou em jejum, estou em oração, e aí eu estou estudando a Bíblia e vejo que aquela palavra está errada. Em gesto, a pessoa faz um gesto maligno. Em figuras, eu vejo que figuras tem um inimigo ali, tem um espírito das trevas ali. Vocês estão entendendo? Então, discernimento é assim. Discernimento de espírito. A pessoa tem que estar concentrado com Deus. E nesses últimos dias é complicado, né? Então a pessoa tem que estar concentrada com Deus para ter um discernimento maior, tanto das coisas de Deus como os dardos inflamados do maligno. E tem que estar buscando o Espírito Santo. Por isso que eu digo, é o Espírito Santo e discernimento. Aí tem pessoas que dizem, não, para que orar tanto? Outro diz assim, para que estudar tanto a Bíblia? Para que de madrugada ler a Bíblia? Né? Certo? E aí tem uns que vêm fazer perguntas absurdas, perguntas até mesmo que tu não consegue responder. Né? E é mais fácil dizer assim, olha, eu não sei isso, não sei aquilo. Pergunta para uma pessoa que tem mais experiência, mais visão, pergunta para o teu pastor lá, certo? Do que falar uma coisa que não é. Pelo menos você está sendo sincero diante de Deus. E Deus quer pessoa sincera. Deus procura os fiéis na terra, a Bíblia diz. Quando Deus procura os fiéis é porque Ele tem o melhor para entregar para as pessoas. E hoje em dia, como tem pessoas que estão quebrando a cabeça por falta de discernimento espiritual. Certo? Mas o fulano tirou teologia, estudou não sei o que, estudou hermenêutica, estudou lá a introdução da mensagem, e papapá, estudou isso, estudou aquilo. Mas não ora o suficiente para ter discernimento de espírito. E não tem discernimento de espírito. Ele tem inspiração da palavra, ele estudou a palavra. Mas a parte espiritual, que era para ele buscar na oração, no jejum, ele não foi lapidado, ele não foi preparado, ele não procurou uma preparação. Ele achou que aquilo não tinha valor, né? Então ele não se capacitou na oração, porque é na oração que Deus fala com a pessoa. Uma coisa é você falar com Deus e outra coisa é Deus falar contigo. Então na hora que Deus fala com a pessoa, é o momento oportuno da pessoa aprender com Deus. Deus fala comigo na oração. Até na oração, né? Principalmente na oração que Deus fala comigo, certo? Mas eu orando, eu tenho que saber que tipo de oração eu estou fazendo. Se a oração está no espírito ou é a oração do meu ego. Eu estou me humilhando mesmo? Eu estou confessando meus pecados? Eu estou fazendo uma oração espiritual mesmo? Ou eu estou fazendo uma oração ao ar, sem sentimento? Isso aí tudo cai o discernimento espiritual. Eu tenho que discernir também a minha oração. Se a minha oração está sendo sincera, se eu estou sendo correto diante de Deus ou não. Se as minhas palavras estão sendo corretas ou não. Então, esse discernimento que eu tenho que buscar em tudo. Amém? Você gostou do vídeo? Se inscreva no canal. Mostra o vídeo para outras pessoas. Que Deus te abençoe. Tem embaixo aí, tem uma descrição ali. Se quiser ajudar o canal, pode ajudar em nome de Jesus. Amém.